iniciar a semana de forma nostálgica, lembrando dos bons tempos, os tempos que tinham projetos, que a cidade era desenvolvida e que Rio das Ostras era uma outra Rio das Ostras que, para quem não conhecia, sabe, fique sabendo, Rio das Ostras já sim foi cidade de referência, já foi referência em várias coisas, né? Hoje é referência no corte de árvores, mas tudo bem, isso é um pequeno detalhe, né? E para falar hoje, começar essa série aí de entrevistas, eu vou chamar não, né? Eu chamei, né, Ana Maria? Isso. Quando a Ana Maria soube que ele vinha, ficou muito feliz, porque já são amigos há muitos tempos. Tempo demais, né, Ana Maria? Muito tempo. Então, para falar com a gente, eu convidei o ex-subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico, Sérgio Azevedo. Seja bem-vindo ao Fala Rio das Ostras, Sérgio. Bom dia, Cacá. Olha, é um prazer quase que imensurável voltar aqui depois de tantos anos, né? Verdade. E Ana Maria, parceira antiga de trabalho, muito bacana. Só posso agradecer estar aqui nessa oportunidade. Nós que agradecemos. Pessoal, desde já o telefone está aberto. Quem quiser fazer pergunta para o Sérgio, mandar alguma interação, fiquem à vontade. Pode mandar que a gente vai estar falando aqui no ar, tá? Bom, para começar, Sérgio, eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma fofoqueira receptiva, aquela pessoa que gosta de saber, né? E eu quero saber da sua história. Eu quero que você me fale como é que você chegou aqui no município, como é que é a sua ligação com o Rio das Ostras, de onde você é, de onde você vem, o que você faz. Conta tudo pra gente aí. Meu passado é um livro aberto, né? Mas escrito em outro idioma, né? Bem, vamos lá. Eu tenho... Mês de junho agora eu completo 69 anos. Um garoto, pô. Um garoto, muito garoto. E eu tenho uma formação de experiência no mercado financeiro. Eu fui gerente de banco durante muitos anos, do extinto Banco Bamirinos, passando por companhias de seguro e outras empresas. E em 1997 eu vim para cá, para a região, justamente para gerenciar uma dessas empresas. E resolvi ficar. Entre ficar em Campos ou Cabo Frio, que era a extensão territorial do meu trabalho, eu preferi ficar em Rio das Ostras, que na época tinha 20 e poucos mil habitantes. Então, foi assim que eu cheguei aqui. A partir do ano de 2000, eu deixei a empresa, me tornei corretor de seguros autônomo, né, que sou até hoje, em que pese eu esteja aposentado, depois eu explico, mas sou até hoje. E tinha uma carteira de cliente que eu fui construindo aos poucos. E em 2007, aliás, em 2004, é bom lembrar, eu participei de uma campanha política, a partir do momento que, naquela ocasião, o candidato Carlos Augusto se aliou ao movimento pró-Rio das Ostras, né, eu aderi à campanha de um determinado vereador, que eu tive a oportunidade de coordenar, e fizemos ali o trabalho. O vereador não foi eleito, mas Carlos Augusto evidentemente que foi. E fez um belo trabalho a partir dali. Em 2007, eu fui convidado por ele para vir para a gestão, né, para o executivo, na área de indústria e comércio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Então, foi assim que eu cheguei aqui na cidade, dessa forma aí. Já chegou chegando, né? Mais ou menos, devagar e sempre. Chegou chegando, mostrou para que veio, e eu soube que você foi um subsecretário muito atuante, que fez a diferença aí para o nosso município, né? Só ouço coisas boas a seu respeito, né? Então, quando a maioria fala, é porque a maioria tem razão, né? Deve ter um ou outro que te inveja, mas não liga não, isso é assim mesmo, entendeu? Faz parte. Então, quer dizer que antes de chegar à subsecretaria, você percorreu um grande caminho na prefeitura ou não? Você já foi... Eu entrei em 2007 convidado por ele como comissionado. Como comissionado. Né, e assumi essa área na ocasião chamava-se Indústria e Comércio. Em 2008 eu fiz o concurso. Com 53 anos na ocasião, eu fiz o concurso e passei. Passou? Dos 15 mil candidatos eu fiquei em 164º lugar. Nossa Senhora, que e memória fui boa. Evidentemente nomeado servidor concursado, né, efetivo do município. E aí, evidentemente, a minha performance profissional continuou totalmente voltada, muito mais voltada para a gestão pública. Aí eu deixei um pouquinho de lado a minha atividade de corretagem de seguros, não abandonei totalmente, até porque não havia nenhum impedimento legal disso, claro, mas me dediquei realmente ao município. E foi dessa forma que eu cheguei ali, né? E ao longo dos anos o trabalho foi solidificando até Carlos Augusto me convidar para assumir essa posição que você comentou aí naquela ocasião. E nós fizemos assim, tentamos fazer na época uma
Rio das Ostras diferenciada. Não fazer mais do mesmo. A ideia era propiciar ao município, aos munícipes, no caso, aos cidadãos, uma melhor qualidade de serviços de uma forma geral. Não simplesmente passar à indústria e comércio, porque na época só se falava muito em turismo. Né? Sim. Aliás, tem uma coincidência, porque hoje em dia também se fala muito do turismo de show, né? Porque na época, turismo era show. Show. E o turismo é isso, né? Pois é. Na nossa visão, é um pouquinho diferente. Claro. Em que pese eu não tenha liderado a área de turismo da Secretaria, era por outra pessoa, mas o meu trabalho, da equipe que eu consegui montar, eu não fiz nada sozinho, evidentemente, e tudo com o aval do prefeito, na ocasião, né, que me deu carta branca para agir, a gente começou a desenvolver projetos que trariam também esse envolvimento do turismo, para envolver a cidade de uma forma geral. Essa é a ideia. Então foi dessa forma que a gente chegou ali. Bacana. Isso. E você pode me dizer assim, quais os projetos foram desenvolvidos na sua época e quais que você gostaria de destacar, que são seus queridinhos? Que a gente sempre tem um queridinho, né? É igual mãe falar que não tem filho preferido. Tem sim. Então você deve ter um projeto preferido aí. Olha, se eu vou fazer um resumo para você. Sim. Em 5 anos e meio, que eu fiquei de 2007 a 2012, né? Sim. 5 anos e meio praticamente. Foram 19 ações efetivas independentes umas das outras. Caramba! Né? Desde feira de promoção, FEPRO, que foi grande sucesso na ocasião, seminários de contabilidade, de beleza, festivais, projetos de cultura, uma série de programas que foram criados, mas não eram programas isolados, porque ele atingia uma etapa, mas se desenvolvia através de outros aspectos também. Eu vou chegar lá que você vai entender já. De 2017, quando voltamos para o governo, campanha de 2016, o ex-prefeito Carlos Augusto foi eleito novamente e ficamos até 2018, quando houve aquela eleição suplementar. Bom, de janeiro de 17 até junho de 18, nós fizemos 18 ações. Caramba! Essas ações, aí, elencar uma por uma aqui, eu acho que a gente vai ficar muito tempo. Então, o microfone é seu. Talvez fosse o caso da gente ir discorrendo um pouquinho de como que elas funcionaram. Por exemplo, nós criamos um atendimento dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo específico para a formalização do MEI. Sim. O MEI, que é o microempreendedor individual, naquela época estava surgindo, né? Era uma novidade a nível nacional, e não havia muito amparo legal, não digo amparo legal, mas muito amparo operacional para as pessoas que queriam se registrar como MEI. Então nós fizemos um acordo tácito, não expresso, tácito, quer dizer, né, verbal, conversamos com o SEBRAE, que é quem tem essa expertise, e montamos um escritório do SEBRAE dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, que não tinha na cidade. Houve numa época passada, muitos anos atrás, depois fecharam e não fizeram mais. Nenhum governo deu esse apoio. Então nós fizemos isso dessa forma. E através desse escritório, do SEBRAE, dentro da Secretaria, a gente pôde colocar, inclusive, os nossos servidores para ajudar as pessoas que queriam se registrar como MEI. Isso foi um trabalho conjunto nosso com a Secretaria de Fazenda para essa formalização, dando agilidade aos aspectos ali, né? Tirando inclusive a consulta prévia, que na época, aliás, eu nem sei se hoje ainda existe a consulta prévia para isso, realmente eu confesso que não sei, mas na época era necessário você tirar uma consulta prévia primeiro daquela atividade para saber se podia exercê-la. Então nós fizemos isso dentro da Secretaria, facilitando a vida daqueles que queriam se registrar como MEI, né? E hoje tem muita gente, muita gente mesmo. Bom, nesse caso, além do atendimento à sede de tudo, nós desenvolvemos um programa chamado DLS, Desenvolvimento Local para a Sustentabilidade. Esse desenvolvimento, nós fizemos um projeto com artesãos, reunimos 75 artesãos da cidade. Caramba! 75, através das associações, dos avulsos, ou o que fosse, e colocamos em sala de aula. Foram 10 oficinas
E nessas oficinas, o artesão, ele não aprendia artesanato, porque artesanato ele sabe. Ele sabe, claro. Mas ele aprendia a gerir o seu negócio. Estratégia de marketing, controle, planejamento, organização financeira, tudo isso foi ensinado força de expressão, alguns já até conheciam alguma coisa, evidente que sim, mas foram aprimorados esses aspectos com os artesãos. E esse trabalho culminou num outro trabalho, quando eu digo que você faz uma ação que é para atingir também outros aspectos. Foi aí que nós criamos a FEARTE, Feira do Artesão de Rio das Ostras, que foi realizada em 2017 e em 2018. Em 2017, em junho, aliás, foi um dia até que choveu muito, infelizmente, choveu demais naqueles 2 dias, né? Acho que dia 30 de junho de 2017, ficou marcado por isso. À noite, choveu bastante, então a frequência do público diminuiu em função disso, mas durante o dia foram realizadas diversas oficinas, tipo workshops, sim. Né? Foi na Escola Abdala, e nós, daqueles salões que eles têm lá embaixo, nós dividimos vários nichos e trouxemos profissionais, aí sim, de artesanato, para dar novas técnicas, novas formas de se construir o artesanato, né? Novas linhas de desenvolvimento. Então, foram 2 dias de workshops durante o dia inteiro e no final da tarde, uma feira em si, em que os artesãos, esses que participaram do DLS, puderam expor os seus produtos ali. E nós fizemos a segunda, que foi realmente espetacular, junto ao Festival de Jazz e Blues de 2018, que foi a FEARTE Jazz e Blues. Nós tínhamos ali uma tenda de 1.000 metros quadrados, somente com o artesanato. E foi assim, um público fantástico, né? Foi um resultado muito grande. Então, assim, isso no caso dos artesãos. Nós fizemos a mesma coisa com os quiosques. Trouxemos para a oficina de DLS todos os permissionários de quiosque do município e fizemos o mesmo tratamento. Noções de administração, que muitos ali realmente não tinham, de atendimento, de higiene, de manipulação de alimentos, uma série de aspectos. Isso também durante 10 oficinas, né? Foram palestras, uma por semana, e durava a manhã inteira, né, em que nós trouxemos profissionais específicos para falar isso. Foi na época um apoio muito grande do SEBRAE, e cada reunião dessa trazia um secretário municipal para falar da sua pasta. Você vê como é que é importante o permissionário e os funcionários do quiosque conhecerem o seu município, até para informar a um turista que chega no seu quiosque do que é, o que significa CEGEP? Exatamente. O que significa gestão pública? O que significa bem-estar social essa secretaria? O que é isso, né? O que significa controle interno? Para que eles pudessem até ajudar nessa divulgação dos serviços prestados pela secretaria. Então, cada curso desse teve, no final, um secretário de uma pasta que veio falar e tirar dúvidas deles, secretário de Fazenda, de Planejamento, de Segurança, de Obras, e vários deles ali. E também isso culminou, isso foi feito em 2017. Sim. Culminou em dezembro, que nós fizemos o que foi realmente um dos... Você falou, Menina dos Olhos, não, o que pode ser? Foi um dos grandes festivais da cidade, que foi o Festival de Petisco de Quiosques. Oh. Que nós fizemos em final de novembro, se eu não me engano, posso estar errado a data, eu tenho a prerrogativa da idade, né? Posso esquecer. Final de, acho que foi em novembro, entre novembro e dezembro de 2017, em que foram eleitos ali os melhores pratos, o melhor atendimento. Você imagina, um quiosque concorrendo com o outro para ver quem era melhor no atendimento, na qualidade, no alimento, no gosto, no sabor, na apresentação. Então, isso tudo terminou com este festival em 2017. Em 2018 não tivemos condições de fazer, porque houve a eleição suplementar. Sim. E nós saímos no meio em julho de 2018. Além desses dois, você vê, tem 2 detalhes de uma ação de desenvolvimento, porque isso é para desenvolvimento local, em que culminou numa ação pró-turismo. Sim. Que é o caso dos quiosques, é o caso dos artesãos. Então, da mesma forma, nós fizemos também esse DLS com empresários,
de diversos segmentos, chamando para, foi um formato um pouco diferente, mas chamando para palestras sobre empreendedorismo, palestras sobre contabilidade, com a presença do secretário de Fazenda, né? E mais ou menos nessa linha aí. Isso foi feito. Bom, eu falei que a gente, lá antes, eu falei que a gente fez a FEPRO, que era a Feira da Promoção. Foi um sucesso terrível. Não conseguimos. O brasileiro adora promoção, né? Muita coisa, né? Nós não conseguimos fazer em 2018, mas também foi outra de sucesso. E tem não sei se posso continuar? Não pode. Se deixar, eu falo até amanhã aqui. Não, pode Olha falar. só, a Ana me conhece, né, Ana? A Ana tá adorando. Aí é que veio uma... Assim, é triste a gente reconhecer isso, né? Sim. Em 2008, o prefeito da ocasião, Carlos Augusto, teve a ideia de construir um parque. Vocês devem saber qual é, que era o Parque da Cidade. Sim. E esse Parque da Cidade, ele resolveu criar ali um órgão, uma unidade, pensando na capacitação do mercado. Essa unidade foi a Padaria Escola. Foi a ideia dele. Então, foi até engraçado que um determinado dia ele me ligou, como é que estava da padaria? Eu falei, não sei. E o pai dele tinha padaria, né? E eu fazia o seguro da padaria. Aí eu fiquei pensando, obra da padaria? Eu não estou sabendo o que tem a ver com a obra da padaria, da obra lá na padaria. Falei, mas o que é? Aí mas isso tinha assim, foi uma questão de... Lançou a obra e na semana seguinte ele falou comigo, eu não entendi. Aí ele falou, estamos fazendo a Padaria Escola, vai lá olhar. A partir daquele momento, eu fiquei responsável pelo desenvolvimento da Padaria Escola. Acompanhando a obra, evidente eu não entendo nada de obra, sinceramente nem gosto, mas fiquei acompanhando e depois a formação dos equipamentos e até a inauguração. Muito bem. A padaria funcionou a pleno vapor. Até 2012. Nós fizemos muitos cursos, muitas oficinas, ensinando pão, torta. Fizemos até esse DLS que eu falei do quiosque, por exemplo, nós fizemos lá uma parte do manipulação de alimentos. Foi feita lá nas dependências da Padaria Escola. Bacana. Muito bem. E muita coisa nós fizemos ali com poucos recursos. O município tinha uma receita razoável. Na época era anual na faixa de 500 milhões. 500, 400 milhões. Por aí. Isso até 2012. Né? E a gente procurou fazer esse trabalho sem utilizar recursos, utilizando o mínimo possível, tem coisas que não tem como fugir, né? Até legalmente, os recursos do município. Então nós fizemos isso chamando a parceria de empresas dos insumos de panificação. Então algumas distribuidoras, o Senai, o SESI e Senai, inclusive, trouxeram essa expertise e ali nós fizemos toda essa gama de oficinas que eu falei da padaria. É isso. Então, ela veio, parou em 2013, quando entrou o outro governo. Eles fizeram até uma melhoria nas instalações, foi até legal. Fizeram uma sala de administração melhor, bacana. Mas em 2014 para frente ela morreu. De novo. Mas aí eu acho que é papo mais para falar nisso mais adiante um pouquinho. É triste, né, quando a gente vê projetos bons assim, né, que o próximo gestor que entra não dá continuidade. É uma coisa que tá dando certo, né, gente? Então por que vai mexer nisso? Por que vai acabar? Ô, Sérgio, eu fiquei sabendo que muitos desses projetos teve 2 que a Ana adorou, que foi o Festival da Pizza e de Pão. Parece que mobilizaram a cidade inteira, é verdade? É justamente isso. O Festival do Pão, ele veio a partir da Padaria Escola. Em contato com essas empresas que eram de panificação de insumos, nós tivemos a ideia de fazer um festival que envolvesse a população nas padarias. E daí a criação do Festival do Pão, que premiava o melhor pão francês, melhor bolo, melhor sonho e melhor pão salgado recheado assado. A memória ainda está boa. Era isso aí. E foram feitas 5 edições desse festival. Só que fizemos até 2012 e depois só voltamos lá em 2017 e 2018. Né? Ele parou ali. É uma pena, Cacá, que a gente veja uma determinada atitude de certos executivos
que, sinceramente, eu acho que não pode estar pensando na municipalidade, não pode estar pensando no desenvolvimento do município. Quando pega um projeto de outro executivo e acaba com ele. E simplesmente não faz. Não dá seguimento de projeto de sucesso. Sim. Um exemplo, padaria escola. Tem outros exemplos. Padaria escola foi um exemplo. Você imagina assim, deu certo, foi um sucesso. Todos comentavam. Aliás, em 2010, foram acho que três ações do município que deram indicaram, né, que foram assim, os responsáveis, 3 projetos, por Carlos Augusto ser eleito prefeito empreendedor. Caramba, inclusive ser um dos finalistas a nível nacional. Poxa, A padaria escola foi um deles e o Festival do Pão. Então você imagina o quê? Poxa, o gestor que vem assumir... Vou dar continuidade, né, pô? Por favor, né? É o por certo. favor. Até porque o povo gostava disso. Sim. Acho que foi em 2014 e parou. Meu Deus. Quando nós voltamos em 2017, para você ter uma ideia, o telhado da padaria era utilizado como vigia de ponto de droga. Que isso? O parque da cidade estava entregue. Bom, não vou entrar nesse mérito, né? Aí nós assumimos de volta essa área, isso em janeiro de 2017. Aí é que eu quero chegar a um ponto de você ver como é que as coisas se repetem. Por que acontece isso? Nós assumimos a padaria escola. Tinha rato passeando dentro da padaria. Os equipamentos se deteriorando. Ferrugem. Sujeira absurda. Absurda. Ela estava entregue. Parou totalmente. Começamos a pensar de que maneira que nós vamos, e naquela ocasião não tinha recurso. Hein? Porque em 2017 o município estava quase que falido. Isso é fato. A receita do município caiu muito, o royalties caiu muito naquela ocasião. Eu lembro disso. Então houve muita dificuldade, o governo anterior passou uma dificuldade, nós passamos aquele início, então era preciso tomar medidas drásticas de contenção de uma série de coisas. Então eu não ia gastar dinheiro. Ali naquele momento era mais um motivo para não gastar dinheiro. Sim. Mesmo que seja um projeto efetivo e de sucesso, a ideia era não gastar praticamente nada. Sim. Então começamos a pensar como desenvolver. Aí, Carlos Augusto, quer dizer, na verdade ele e a equipe, né, identificaram a precariedade de outro local que chegou a ser interditado pela própria gestão, que era a cozinha do hospital. Meu Deus. Não sei se vocês souberam, não sei se lembra, a cozinha do hospital teve que ser interditada, porque ela não tinha condições mínimas de continuar funcionando. Aí Carlos Augusto, conversando com o pessoal dele da área de saúde, sugeriu que viesse conversar comigo, por conta da padaria escola. Então eu fui procurado por 2 nutricionistas que lideravam essa área dos alimentos lá, e conversamos a respeito de usar a padaria escola como cozinha do hospital durante o tempo que a cozinha estivesse em reforma. Mas essa história você vai contar pra gente depois do comercial. Vamos lá. A gente vai pra um breve comercial, galera, mas daqui a pouquinho a gente tá voltando. Não sai daí que o papo tá bom, hein? Você gosta. Ô Sérgio, a gente terminou o primeiro bloco, você estava explicando que vocês, como a cozinha, quando vocês retornaram, a cozinha do hospital estava meio, né? Meio por completo. Vocês resolveram utilizar a cozinha da padaria escola. Então conta pra gente como é que foi isso aí. Então, como eu estava dizendo naquela hora, nós fomos procurados por indicação do Carlos Augusto na época, as nutricionistas responsáveis por esse programa de alimentação do hospital, que eu acho que era mesmo do pronto-socorro, não tenho certeza, mas basicamente era a cozinha do hospital, falando a respeito de que maneira a gente poderia fazer alguma parceria, trabalhar em conjunto para que eles pudessem fazer isso. Eu não tive dúvida nenhuma. Na mesma hora, foi cedida a padaria escola para o hospital. Que bacana. Então, assim, interrompemos todo o planejamento que a gente estava fazendo para a retomada, e foi aí, inclusive, por isso que eu digo que me causa estranheza certas coisas. Eu liguei para o então secretário de saúde, naquele momento, que era o Marcelino Borba, atual prefeito. Ah, era ele? Era ele, o secretário de saúde. E comentei com ele essa situação, evidentemente que ele sabia,
E ele também, não, vamos fazer isso aí, vou botar uma equipe aí, vamos ajeitar. E realmente foi feito. A padaria foi remodelada numa ação conjunta nossa com a saúde, foi adaptada para a utilização de cozinha e ficou, acho que, uns 3 meses. Acho que foi isso, uns 2 ou 3 meses, utilizada como a cozinha, talvez até mais. A cozinha que fazia a comida de todas as pessoas do hospital, dos internos, dos funcionários, e mandava inclusive para o pronto-socorro, me parece. Não tenho certeza. O que foi isso? Uma ação em prol do desenvolvimento, em prol da correção. Com certeza. Não é? Feito dessa forma. Aí você imagina o quê? Uma pessoa que viu isso de perto e depois teve o poder de continuar esse trabalho, por que não continuou? Essa é a pergunta que fica no ar. Por que não continuou? Quando assumiu em 2018, a padaria parou. Gente, que loucura é essa? Até hoje ela está parada. Meu Deus. Na realidade, segundo eu soube há um tempo atrás, foi modificado acho que a estrutura legal dela. Deixou de ser padaria escola e passou a ser centro gastronômico. Se eu não me engano, é isso. Mas nada é feito lá. Ela está fechada. Se alguém souber se ela está aberta, me avise, porque eu não sei. Ela está fechada. Então você imagina. Mas por que não deu continuidade? Sabe o que é isso? É aquele velho mau hábito de não entender que o que é feito de bom para um município, para o cidadão, tem que continuar. E alguém vai dizer assim, mas todos os prefeitos fazem isso. Todo mundo faz isso. É o que dizem, né? Mas se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar também? Eu te provo que não é assim. Eu lhe provo. Pergunta aqui, se você lembra. Qual é o maior evento que existe hoje no município de Rio das Ostras? Jazz. Festival de Jazz e Blues. Sim. Não é? Sim. Ele não foi feito por Carlos Augusto. Não foi criado por Carlos Augusto. Ele foi criado em 2004, no governo anterior. Que era? Por um secretário. Era Sabino antes. Sabino. Por um secretário de turismo. Mas o que fez Carlos Augusto quando assumiu em 2005? Entendeu a importância daquele evento para o município. E ao longo de 8 anos em que ele ficou à frente do município, aquele evento que foi feito na praia, um local que não era apropriado para isso, em 2004, foi feito em fevereiro de 2004, que também não era apropriado para isso, fevereiro ou janeiro, porque a cidade já estava cheia. Sim, Você cria um evento desse para quê? Para atrair o público. Isso aí. Mas no momento que a cidade já está cheia, você está queimando o cartucho. Sim, com certeza. Não precisa fazer aquilo. Então, o que Carlos Augusto fez com a gestão naquela época? Trouxe aquele evento para o mês de junho, que está até hoje, o feriado de Corpus Christi, que agora é no final de maio, né? E dinamizou ao ponto de ser considerado o maior festival de jazz e blues gratuito da América do Sul. Olha que loucura. Se eu não estou enganado, isso foi em 2009, 2010, por aí. E até hoje é considerado um dos maiores. Tanto que, qual é o lema? O maior do mundo, dos melhores do mundo, no maior do Brasil. Isso aí. Que é o Festival de Jazz Blues. E não foi criado por ele. Mas ele não viu. Viu o potencial do programa, né? Exatamente. Então, quando você vê potencial, você vai e investe. Né? Igual essa situação, não deu continuidade à padaria escola. Mas quando você não dá continuidade, você cria uma coisa melhor, eu acho que até, né, dá para entender. Agora, quando você destrói e não constrói, não tem muito propósito nisso, né? E, pô, pegava as árvores que ele tá cortando aí pela cidade e fazia a reforma lá do... E tem um outro produto também, eu chamo de produto, no caso, um outro projeto, que também não foi... Aliás, tem mais 2. Não foram criados por Carlos Augusto, em que ele dinamizou e cresceu. O Ostra Sacro, enquanto motociclista. Também não foi criado por ele. Foi dada continuidade pelo valor que tinha. Sim. E o outro festival que, aliás, agora praticamente, não sei, na minha opinião, caiu muito, que é o Festival de Fruto do Mar. Também não foi criado na gestão Carlos Augusto. Foi criado na anterior. Mas foi dinamizado, ampliado e teve uma otimização assim, absurda a partir do governo dele. Nos 8 anos que ficamos até 2012. Inclusive, em 2012, nós fizemos um evento, em outubro, nós juntamos 3 eventos na sequência e
como é que eu vou explicar isso? Nós trouxemos o compartilhamento de diversos segmentos do município, segmentos empresariais, para fazer esse trabalho. Nós fizemos uma feira da promoção, FEPRO, e o primeiro dia da FEPRO foi o primeiro dia do Festival de Fruto do Mar, em que o povo votava nos restaurantes. Então, os artesãos fizeram... o Liceu de Artes, que era lá na Fundição de Cultura, que ali aquela região de Colinas, Colinas. Ali é Colinas, que pelo que eu sei parece que está desativado também, né? Nós fornecemos o material, arrumamos parceria para bancar isso. Eles fizeram peixes de mais ou menos 1 metro de comprimento, de 50, 60 centímetros de altura, em que era um baú, tinha uma urna. Esses peixes foram fabricados pela fundição de Rio das Ostras. Esses peixes saíram da fundição, foram para os artesãos, para as associações de artesãos, e cada associação ficou encarregada de decorar este peixe. Eram os peixes utilizados como urna para o Festival do Fruto do Mar. E o primeiro dia da FEPRO foi o primeiro dia de divulgação do Fruto do Mar, em que foi feito um workshop dentro da FEPRO, para as pessoas aprenderem a mexer com peixe, cortar, temperar, fazer uma série de... Foi uma oficina de culinária ali, com relação a isso. Então, deixa eu ver. Nós colocamos já 2 eventos juntos ali. E envolvemos, inclusive, a associação, aquela associação de pescadores, na época em que, inclusive o presidente, na época da associação, participou conosco, esteve lá na inauguração, no início dos trabalhos, em que as esposas e eles ofereceram receitas de peixe. Tudo isso acoplado no Fruto do Mar. Quando acabou a FEPRO, toda aquela estrutura virou o Festival de Dança da Fundação de Cultura. Ela foi adaptada em 2, 3 dias e virou o Festival de Dança, que foi outro sucesso. E o Festival de Fruto do Mar continuava acontecendo nos restaurantes. Então muitas pessoas que não, pela sua atividade profissional, pela sua vida, não tinham condições de conhecer um determinado restaurante, por causa de preço, o que seja, passaram a conhecer porque o preço era subsidiado. Sim. Era mais barato. Então, esse foi o envolvimento. E no final do Festival de Dança, a estrutura foi desmontada e nós fizemos a final do Festival de Fruto do Mar, congregando todos e chamando o público também para aquele dia para participar e degustar ali de todos os pratos do Fruto do Mar. Quer dizer, esse foi um trabalho conjunto, feito com uma criação nossa, com uma atividade que já existia antes, que foi aprimorada. Né? Então, chegou aqui uma interação para você, né? Bom dia, Ana, Cacá. Sérgio está dando sequência naquilo que falei quando estive aí. O governo poderia seguir os projetos que foram criados anteriormente, pois é mais fácil manter do que destruir para reconstruir. Esquecer o lado de ser padrinho e sim dar uma sequência e tentar melhorar ainda mais. Quem está falando isso é o Geilson Bastos, do Nova Cidade. Legal. Bacana, agradeço a sua participação. Bacana isso. Participação importante. Que a gente tem falado bastante, né? Quando uma pessoa, eu penso da seguinte forma, né, quando um cara ele é eleito, né, por todo mundo, né, tipo assim, todo mundo confiou naquele cara, todo mundo não, grande parte, a maioria, né, para que ele fizesse o melhor para a população, né, então é o que a gente vê hoje em Rio das Ostras, né, o que a gente tem recebido muito é a saúde deteriorada, é aquele estádio do Marilé deteriorado, é a falta de iluminação pública, falta de segurança, essa padaria escola aí parada, enfim, quer dizer, é uma grande maquiagem, né, aí contratam shows e shows para ficar deliberando os cidadãos e na verdade nada está sendo feito. Então é bacana a gente saber que isso tudo tinha em Rio das Ostras. Eu, por exemplo, eu não sabia que tantas Rio das Ostras no passado tiveram tantas ações assim que, né, tiveram sucesso. Ô Sérgio, você já tinha falado que esses eventos eles custavam muito pouco para a prefeitura, né, para os cofres públicos. E como eles eram feitos a que você acredita o sucesso desses programas? Os iniciais lá de 2017, nós tínhamos ali realmente um problema de recursos. Né? Mas lá atrás, até 2012, a gente partia do princípio de que
é possível você fazer grandes coisas com pequenas coisas. Basta você otimizar. Então, o que eu saí era levantar da minha cadeira e a minha equipe e buscar essas parcerias. A Padaria Escola, como eu falei, feita parceria com diversas empresas de panificação e com o SESI. Né? O Festival de Pizza, feita parceria com os próprios empresários, com os próprios comerciantes de pizzaria, né? Em que eles não traziam recurso, mas trouxeram, por exemplo, a urna era uma caixa de pizza. Bacana. Né? Então, assim, esse é um detalhe pequeno, mas desta forma, com esta mentalidade, é que a gente conseguia aglutinar os empresários para fazer. O Festival do Pão, por exemplo, de 2018, se não me engano foi 2018, nós chamamos os empresários, chamamos as associações, Associação Comercial, CDL, e na época vou lembrar depois aqui, a prerrogativa da idade. Tá tranquilo, tá tranquilo. Depois eu lembro. Foi uma outra Núcleo Gourmet, né? Que sempre teve muito ativo, não sei se hoje em dia está, mas sempre teve muito ativo, para participar desse trabalho. Então nós fizemos o seguinte, nós criamos um cupom de desconto, olha só, de lojas como loja de manipulação de remédios, né? Acho que é manipulação que se chama, né? Sim. Né? Das próprias padarias, de loja de sapato, de farmácia, de uma série de restaurantes, uma série deles, em que cada pãozinho que a pessoa, cada vez que a pessoa comprasse no guichê de uma padaria, qualquer coisa, ele precisa comprar uma coisa. O que ele comprasse, ele recebia um cupom desse. Que bacana. Esse cupom dava 10% de desconto nas lojas participantes. Então a pessoa, você tem que ir à padaria todo dia, você não vai? Quase todo dia? Com certeza, todo dia. Então você comprava lá o seu pão, seu sonho, leite, ou seja lá o que fosse, e recebia o cupomzinho. Aí tá andando na rua, então na sapataria, opa, essa sapataria que participa, 10% de desconto. Olha que maravilha, Leandro. Isso era feito para quê? Para ativar o comércio. Sim, fomentar, né, a economia do município. Fomentar o desenvolvimento econômico do município. Então, esse tipo de parceria foi o que a gente sempre fez. Os prêmios, por exemplo, nesse festival, foram fornecidos por uma empresa da Zen, a Brastec. Legal. Então, nós conversamos, procuramos identificar, e o empresário dessa empresa ele se mostrou muito, muito acessível, né? Muito sensibilizado pelo trabalho que a gente estava fazendo. Tivemos juntos e falou, não, veja a relação de prêmios que você quer aí. Bicicleta, televisão, forno, uma série de aparelhos assim que foram ofertados de presente, no caso, premiação para os premiados. Desde o primeiro até o terceiro lugar. Que maravilha, né? É dessa forma que a gente tentava desenvolver os trabalhos. Agora, é lógico, tem determinadas coisas que você não tem como fugir do custo. Sim. Você vai montar uma feira, não tem como, você tem que montar uma estrutura. E é uma estrutura que é caro, mas a gente procurava, sabe, otimizar o máximo possível para receber, para gastar o mínimo possível do cofre público. A realidade era outra, muito bem. Hoje eu não sei como é que se comportaria, mas eu não vejo assim muita dificuldade de se procurar parcerias para fazer isso. Não vejo. Tinha recebido uma outra interação aqui do Lucimar, não é isso? Lucimar do bairro Nova Aliança. Ele diz, parabéns pela entrevista, um abraço a todos e para o Sérgio Azevedo. Lucimar, conheço a liderança de Nova Aliança. Então, obrigado, Lucimar. Obrigado pela sua participação aí, Lucimar. Ô, Sérgio, o que você acha que, tipo assim, o que Rio das Ostras precisaria fazer para ter projetos como esse, né, que funcione e que não precise de grandes recursos dos cofres públicos, né? Qual que seria a receita para isso? O que nós falamos agora, Cacá? Primeira coisa, a vontade de fazer. Sim. Vontade de pensar não no seu umbigo. Vontade de pensar na municipalidade, no crescimento do município. E não da sua projeção pessoal. Porque pensando na projeção, que aliás é um erro, sim, pensando na projeção pessoal, que é abafar alguma coisa de sucesso que tenha sido feita. Então, é a primeira coisa que precisa fazer. É vontade de fazer. Né? Primeiro de tudo, se dedicar ao crescimento da cidade. Isso é fundamental. A gente precisa de administradores, sim, não de inexperientes. Então, esse é o primeiro passo, é você ter os olhos voltados para
o crescimento do município, e não de si mesmo. Mas porque hoje a realidade é outra, né? A Rio das Ostras está em torno de 165 mil, né, habitantes, uma coisa assim. Acho que é 155. 155, né? Então a cidade cresceu e a cidade, com o crescimento da cidade, as necessidades aumentaram, né? E Rio das Ostras era uma cidade que, tipo assim, no passado, eu, por exemplo, eu curtia muito ali aquele centro de Rio das Ostras, sempre tinha um evento, pô, o centro hoje está abandonado, né? Não se tem mais nada. Enfim, tá bem complicado. E eu acho que, tipo assim, foi o que você falou, né, ô Sérgio? Não é porque um cara com a ideologia partidária diferente da sua assumiu, né, o poder executivo na sua máxima que ele tem que destruir as coisas que já foram construídas para tentar acabar com a biografia do outro. A história, ela não mente, a história fica para sempre, né? Não tem como você forjar a história, né? A história vai estar lá, que o Sabino fez o festival do jazz, mas que o Carlos Augusto aprimorou, né? A história vai dizer... Dinamizou, a história vai dizer que teve o projeto da padaria escola e que o atual prefeito acabou com o projeto, entendeu? Então a história não mente, é isso que as pessoas têm que entender. Foram 2 prefeitos que acabaram, né? Pois é, então. O outro lá atrás e esse. Então, aí quer dizer, isso tudo fica na história. A história, ela não tem como ser mudada. Contra fatos não há argumentos. E a população hoje em dia, com os recursos tecnológicos que a gente tem ao nosso alcance, né, que são as mídias sociais, a população não tá boba, não. Está atenta. Está atenta, né? No nosso programa de segunda-feira, no Mete Bronca Cidadão, a gente vê participação de cidadãos conscientes dos seus direitos e dos deveres do poder público que estão sendo falhos, que não estão cumprindo, né? São pagadores de impostos, né? Que teriam que ter um mínimo no retorno aí. Então eu acho bacana, acho que é uma outra época, né? E foi o que eu falei também, eu tenho falado nos meus programas, que os vereadores do município de Rio das Ostras são importantes, porque ele tem o poder de fiscalizar, ele tem o poder de cobrar, entendeu? E se, cansei de falar com os nossos ouvintes, se o seu vereador que você elegeu não está te representando, está representando os interesses do poder público do prefeito, troca pelo novo. As pessoas têm que perder esse medo, né, de trocar, né? É importante. Chegou uma outra interação aqui da Ana Miller. Ela diz assim: que bom ouvir você, Sérgio. Como aprendi contigo, meu querido. Suspeita, minha grande amiga Ana Miller. Trabalhou comigo, trabalhou na equipe. Ela era a responsável pela equipe abaixo de mim, assim, baixo hierarquicamente, no caso, na ocasião, uma pessoa de alta competência. Então, suspeita, Ana, você é suspeita. Suspeita, mas se você não no tivesse... bom sentido, é evidente. Se você não tivesse sido um bom gestor, não teria tido esse reconhecimento. E pelo que né? se conhece da Ana, com certeza ela não estaria elogiando se não tivesse razão pelo que está falando. Né? Sem dúvida nenhuma. Ô Sérgio, o negócio é o seguinte, infelizmente o nosso programa está acabando, tem 5 minutos para acabar, e eu queria que você usasse esses 5 minutos para você fazer suas considerações finais, deixar suas redes sociais, seus canais, as pessoas que quiserem te conectar. Tipo assim, 5 minutos seu, faça o que você quiser. Cacá, é só um detalhe. Sim. Né? O que era o perfil do município antes e o que era hoje. Sim. Né? Até 2012, a gente tinha essa arrecadação na faixa de 400 e pouco, 500 milhões de reais por ano. Né? Já incluído o royalties. Nós fomos ali o 3º IDHM do Estado. Caramba! Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,773. Maior que o do Estado, que era 0,76 alguma coisa, nessa faixa aí. Foi o 197º do Brasil. Caramba. De 5.570 municípios, a nossa classificação ali foi de 197. Isso não é pouca coisa. Isso foi lá atrás. A taxa de escolarização do município era 98%. 98%. Nós tínhamos aí em torno de 85%, naquela época, 85% do município com esgotamento sanitário. Né? Só que de lá para cá o município cresceu mais. Sim. Né? A gente tinha ali, o crescimento anual era na faixa de 10 a 20 mil pessoas. E veio, né, 20, 30, 40, 50, 60, foi subindo. Quando chegou agora em 2022, se eu não me engano foi 2022, foi a primeira vez que caiu. Isso são dados do IBGE, não sou eu não. Não sou eu que estou dizendo o número. Ele caiu.
saiu de 159, parece que para esses atuais 156 mil. Isso pode ser plenamente verificado pelo IBGE, que você vai encontrar isso. Aliás, eu acho que até que no site da prefeitura deve ter alguma coisa nesse sentido aí. Foi a única vez que o município, desde que foi fundado, decresceu o número de habitantes. A cidade cresceu cada vez mais, né? Isso denota alguma coisa que foi feita. Sim, algum sucesso aconteceu, né? Tivemos o prêmio Prefeito Empreendedor em 2007, em 2009 e 2011. Caramba. Veja, isso também não é pouca coisa. Acho que as pessoas têm que lembrar disso aí. Eu lembrei até de um outro evento que nós fizemos, vou rapidamente falar sobre isso, antes de fazer minha consideração final, que foi, nós fizemos uma oficina para aqueles jovens sob medida socioeducativa, sim, sim, em conjunto com o bem-estar social. A gente procurava fazer esse tipo de coisa. Bom, bacana. Eu quero dizer o seguinte: as pessoas têm o hábito de dizer que não gostam e não se envolvem em política, né? Sim, mas a política está na nossa vida, né? Essa política nada mais é do que a administração pública, através das leis, na Câmara Municipal e da administração dessa empresa que nós chamamos de prefeitura, que é uma empresa. Você imagina uma empresa com 6 mil funcionários atendendo a 156 mil clientes, sendo administrado por alguém sem experiência. Você imagina isso? Não, não imagino. Como é que você pode imaginar uma coisa disso? Pode alguém fazer essa administração sem capacidade, sem equilíbrio? Não. Não pode. Eu acredito que saber e entender de política, mesmo que considerado por alguns como sendo sem nenhuma relevância, serve para renovar e fortalecer não só a nossa participação como cidadãos, mas principalmente na responsabilidade que temos em nomear aqueles que nos representam, que administram o dinheiro que nós recolhemos quando pagamos nossos impostos. Esses recursos, que devem sempre ser utilizados na realização das necessárias ações de administração da cidade, e é preciso que seja um executivo capaz, consciente de suas responsabilidades, e principalmente coerência, com experiência, sob pena de deixarmos mais uma vez nossa cidade na mão de aventureiros políticos sem nenhuma experiência de gestão. Isso é fato. É preciso que você que está me ouvindo agora aí, no rádio, faça a sua parte. Esse ano nós podemos voltar a direcionar nossa cidade para um caminho certo do desenvolvimento urbano e social. Depende de nós e principalmente da nossa própria convicção a respeito do grandioso papel de natureza cívica que devemos exercer. Não adianta reclamar que a cidade não tem segurança, que está com trânsito desordeiro, com mau atendimento de saúde, com deficiência, se não fizermos a nossa parte. É verdade. Só deixa aí pra gente terminar a sua rede social, para as pessoas te procurarem. Eu tenho um canal no YouTube que é Sérgio Azevedo pela Vida, e lá sobre assuntos diversos, inclusive começamos agora a falar de política, e tem um outro que é um canal religioso, Espírita Fraterno, Espírita como sou. Quem quiser conhecer a doutrina espírita, é só procurar Espírita Fraterno 1, Sérgio Azevedo pela Vida, o outro. Obrigado, Cacá. Nada, eu que agradeço. Gente, eu queria agradecer ao Sérgio, a Ana, aos ouvintes que participaram, a todo mundo, dizer que esses encontros são sempre muito maravilhosos. E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Fala Rio das Ostras. Então, um beijo no coração de vocês e uma terça abençoada. Até amanhã, pessoal, se Deus quiser.